O Krupp-Haufitzer, em sua forma original, tinha de ser transportado por ferrovia e encaixada para uso em uma estrutura especial. A Áustria emprestou para a Alemanha vários de seus canhões 305 mm. Apenas 5 dos canhões Krupp de ferrovias e 2 dos novos transportáveis via estrada haviam sido terminados até agosto de 1914. Mas Liège tinha que ser tomada. A urgência era tanta que o plano de guerra alemão fez com que uma missão especial do Segundo Exército tivesse que ser abandonada. Comandada pelo general Otto von Memisch, sua linha de partida foi desenhada entre Aachen e Eupen, no norte do estreito corredor do território francês, entre a Holanda e Luxemburgo. O tempo estimado para a missão era de 48 horas. Era esperado pelos alemães que os belgas não resistiriam a uma invasão. Ou, se sim, esta resistência seria facilmente superada. Ambas as expectativas se provaram erradas. Uma das cláusulas do juramento feito pelo soberano belga ao assumir o trono o obrigava a proteger seu território. O rei Albert I da Bélgica era um homem que cumpria as responsabilidades. O ultimato alemão, supostamente alegando a intenção francesa de violar o território belga, foi enviado na noite de domingo, 2 de agosto. O chefe do Estado, general Antonin de Sellier, confessou a fraqueza do exército e defendeu a retirada para o rio Veppe, fora de Bruxelas. O subchefe demandou um ataque esmagador na Alemanha. Mandem-nos de volta para onde eles pertencem. Essa fantasia foi rejeitada. Assim como o derrotismo de Sellier. Eventualmente, concordaram com um terceiro plano. A Bélgica não apelaria para a assistência francesa ou britânica até que seu território estivesse fisicamente violado. A resposta belga para um ultimato alemão viria às 7 horas da manhã do dia 3 de agosto. Mais tarde naquela noite, o Kaiser enviou um apelo pessoal a Albert, declarando suas intenções amigáveis e apelando para a compulsão do momento, como justificativa pela invasão que estava prestes a começar. Em seu recebimento, o rei belga teve a sua primeira explosão. Ele pensa que sou o quê? Ele imediatamente deu ordens para a destruição das pontes sobre o Meuse e Liège e das pontes férreas dos túneis com as fronteiras com Luxemburgo. O exército belga era fraco, mas estava disposto a lutar por trás de seus poderosos fortes e de suas defesas construídas rapidamente. O rei também encarregou o comandante da fortaleza de Liège, o general Gerhard Lehmann, para segurar até o fim. Lehmann era um homem de honra e, apesar de sua idade avançada, tinha muita coragem. Ele foi o primeiro verdadeiro herói da Grande Guerra e sua coragem foi testada quando ele enfrentou a mais poderosa força militar do mundo. O Meuse, que foi confiado a ele, é um rio poderoso. Em Liège, ele chega a uma profundidade de 137 metros. Ele não pode ser atravessado na frente de uma defesa determinada. Assim, descobriria Emisch. Seus comandos entraram na Bélgica na manhã de 4 de agosto. Logo entraram sob fogo da cavalaria e das tropas ciclistas belgas. Apressando-se para Liège, os alemães encontraram as pontes em volta da cidade explodidas. As forças de serviço de Emisch trouxeram 2 baterias de canhões Haubitzers de 210 mm, os mais pesados disponíveis até que os monstros de Krupp pudessem ser apresentados. O bombardeio alemão nos fortes do leste se abriu logo em seguida. Quando a infantaria e a cavalaria tentavam avançar, encontravam seus caminhos bloqueados. As tropas nos fortes devolviam fogo constante, enquanto as tropas intermediárias nas trincheiras lutavam corajosamente sempre que os alemães tentavam penetrar a linha. No decorrer da noite de 5 de agosto, as baixas alemãs se amontoavam. Na manhã de 6 de agosto, o oficial Erich Ludendorff, o general de ligação entre o Segundo Exército e os comandos de Emisch, se dirigiam para a batalha e descobriram que o comandante da 14ª Brigada tinha sido morto.
Instantaneamente, assumindo a vaga, Ludendorff lutou com seus novos comandados em um alto ponto de onde se avistava Liège. Grande em físico e personalidade, ele decidiu na manhã de 7 de agosto lançar a 14ª Brigada para o centro de Liège. Dirigiu-se aos portões da velha cidadela e bateu na porta com o punho de sua espada. Eu cheguei. Nenhum soldado alemão foi visto. E a cidadela ainda estava nas mãos do inimigo. Bati nos portões que estavam trancados. Eles estavam abertos por dentro. As poucas centenas de belgas que estavam lá se renderam às minhas ordens. A rendição das tropas lhe deu o domínio da cidade. Ele decidiu rapidamente retornar a Aachen e apressar o segundo exército para completar seu sucesso. O primeiro canhão Krupp de 420 mm, transportável por estrada, chegou às proximidades do Forte Pontice no dia 12 de agosto. A tropa se posicionou a 270 metros de distância, enquanto o canhão era disparado eletronicamente. 60 segundos passaram. O tempo necessário para a cápsula atravessar sua trajetória de 4.000 metros. E todos escutaram a informação do nosso comandante de bateria pelo telefone. A primeira das cápsulas, com um fusível para explodir somente depois da penetração da camada de proteção do forte, não foi longe. A 8ª acertou o alvo. Até o 12h30, o Forte Pontice estava destruído e se rendeu. O fogo então se virou para o Forte Emburg, que se rendeu às 5h30. O Forte Schottfontein se destruiu pela explosão do seu armazém às 9 horas. No dia 14 de agosto foi a vez do Forte Liège, às 9h40, e Fleron, às 9h45. Finalmente, no dia 15 de agosto, os Howitzers reduziram o Forte Lausanne, onde o general Le Mans tinha reposicionado seu quartel-general 9 dias antes. Após 140 minutos de bombardeio, o armazém foi penetrado e a fortaleza destruída. O concreto se transformou em ruína e a carne humana em polpa de sangue. Entre as ruínas, o general Le Mans foi encontrado caído sem sentidos. Para Emisch, ele falou na maca em que seus capturadores o colocaram. Eu quero que testemunhem que vocês me encontraram inconsciente. Os últimos 2 fortes, Holon e Flemel, se renderam sem luta em 16 de agosto. Estas 2 vitórias deram fim a uma confiança militar de 300 anos no comando das fortalezas. Liège tinha caído, mas longe ao sul o exército francês se movia. Terceiro ato. Batalha de Fronteiras. Os franceses também tinham um plano, simples e direto ao ponto. Quaisquer que sejam as circunstâncias, é a intenção do comandante e do chefe avançar. Todas as forças unidas para atacar os exércitos alemães. Quaisquer que fossem as circunstâncias, o exército francês iria avançar. Quaisquer que fossem as circunstâncias, com força total. Quaisquer que fossem as circunstâncias, através das províncias de Alsácia e Lorena até o Rio Reno. Quaisquer que fossem as circunstâncias, o orgulho francês marcharia. A infantaria francesa marcharia com uniformes vermelhos de 50 anos atrás. Dentre os uniformes da velha França, existia um toque da África. Zouaves da Algéria e Marrocos. E a famosa legião estrangeira. A cavalaria também avançaria, ainda usando os uniformes de Waterloo, ansiosos para destruir o inimigo alemão. Com uniformes tirados da história e ideias tiradas da ficção, o exército estava atualizado em um ponto. Ele tinha o melhor canhão do mundo, o de 75 milímetros. Flexível e móvel, ele era capaz de atirar 25 vezes por minuto. E o exército francês o tinha em grande número. Os 2 maiores poderes da Europa estavam prontos para se enfrentar. O plano de guerra francês 17 foi testado pela primeira vez em 6 de agosto, quando a Corporação 7 do general Bonneau avançou para as grandes montanhas do norte da Alsácia. O exército francês foi capaz de retomar Mulhausen, e pela primeira vez em 44 anos, ela novamente se tornou Mulhouse. Bonneau logo foi obrigado por tropas alemãs de Estrasburgo
a se retirar do poder.